Olá, eu sou Tatiana Meirelles, neuropsicopedagoga aqui da Virtus, head da área de desenvolvimento infantil. Hoje nós vamos falar sobre o temperamento, nossa aula sobre o temperamento. E qual é o grande problema? O grande problema é não se conhecer e não conhecer o outro com quem a gente se relaciona. Aqui dentro do nosso contexto, a criança, né? E como nós vamos fazer isso? Através de detalhamento sobre cada temperamento e diagnóstico, também as interações entre os temperamentos. E no final, a grande vitória, a gente vai perceber que se conhecer e conhecer o outro é 50% do caminho andado, é uma terra preparada. Então, em tópicos, o que a gente vai aprender hoje? Item 1, a importância de estudar o temperamento, os temperamentos, como uma ferramenta útil e eficaz. 2, vamos entender um pouquinho o que é o temperamento, diferente de personalidade, diferente de caráter. 3, de onde vem essa coisa de temperamento? Alguns estudos e pensadores. 4, quais são os elementos que formam os temperamentos e suas características distintas? 5, as combinações dos elementos na formação do temperamento, né? Cada temperamento é formado por no mínimo 2 elementos. 6, o diagnóstico do temperamento, como você entender qual é o seu temperamento e conseguir identificar o temperamento do próximo. E 7, as principais características gerais dos temperamentos na criança e no adulto, os pais. Depois, no 8, a gente vai cruzar esses temperamentos focados na educação, entre o pai, o responsável, e a criança. E por último, um brinde, o temperamento e o brincar. Bora lá? Item 1. Estudar os temperamentos é importante sim e é uma ferramenta útil e eficaz. Para quê? Para o autoconhecimento, para o aprendizado do desenvolvimento global da criança, para educar a sua criança, ensinar, conhecer e aprender com ela. Aqui eu quero fazer um parênteses sobre o autoconhecimento. A gente está nos dias em que o autoconhecimento, a autoajuda, esse alto está muito. Mas ele não é superficial. O autoconhecimento é uma matéria fundamental, pelo contrário, ele é fundamental, ele é base. E nós vamos entender isso. Agora, você pensa aqui comigo. Você já imaginou que sonho que seria as escolas fazerem uma entrevista com os pais e com as crianças antes de iniciá-la num grupo de aprendizado de ensino? Antes de começar a preparar uma aula ou uma metodologia de aula, você conhecer o temperamento de cada criança e conseguir vislumbrar o agrupamento de uma sala, por exemplo? Uma sala de aula? E se os pais tivessem essa condição? Para poder ajudar a sua criança nas atividades externas, escola, balé, futebol e etc. E na metodologia de ensino homeschooling, você trabalhar com a tua criança em casa conhecendo a natureza dela e a sua natureza. Nós aqui da Virtus temos essa missão. Nós prezamos e trabalhamos por uma nova sociedade que começa em você e na sua criança. Bom, antes de iniciarmos o tema temperamento em si, vamos ver aqui um pouquinho da visão macro deste módulo. Nós vamos estudar a psicologia humana, a personalidade. E vamos usar símbolos e vamos usar termos poéticos. Para quê? Para fazer uma analogia, para tornar o aprendizado menos tenso, por ser uma ciência. Para que você aí em casa, onde quer que você esteja, consiga entender uma linguagem a qual você não foi preparado para tal. Então, nós entendemos aqui, ó, deixa eu pegar a minha luzinha. Temperamento é a raiz, é a base. O caráter é o caule, é o meio. A personalidade está aqui por último, é a copa,
é o topo. Mas tudo está interligado e é uma coisa só, é você, sou eu, é a pessoa, é a personalidade humana, é a psicologia humana. Agora deixa eu te falar uma coisa, se você soubesse que a base do seu autoconhecimento, os temperamentos, é natural, você nasce com ela, faz parte do seu DNA. O caráter, ele é influenciado pelos valores, crenças, pela formação moral de um cidadão, uma cidadã, que vai tornando-os essa pessoa que vai sendo construída acima da raiz. E a personalidade é o quê? Ela é composta pelas influências ambientais, sociais, históricas, cultura. Eu vou te dizer, existem bilhões de pessoas no mundo e cada uma tem uma personalidade exclusiva. Então, existem bilhões de personalidade construída na base de 4 temperamentos. Então, de onde vem o temperamento? Quem começou a estudar esse negócio de temperamento? A origem do estudo de temperamento, como é que tudo isso aí começou? Antes de falar da ciência e da origem, eu quero fazer um parênteses aqui. Nesse momento, não vamos falar e não vamos ter interferências de formações de astrologia. Nós não vamos cair nesse meio místico e que tem lá a tua ciência, que tem lá o seu fundamento. Isso não está na base do nossa aula, tá bom? Então é muito importante você entender, porque você já pode ter visto coisas dentro deste campo. Nós não vamos entrar nele, beleza? Então, de onde vem o temperamento? Como você pode ver, a raiz, ela vem da terra. Ela é natural. Ela vem ali da essencialidade da sua existência. Ponto. Quem criou os temperamentos humanos? Foi Deus. Foi Deus que criou, é a essência, é a raiz. Não foi invenção humana. Isso já está embutido em você. E como que eu recebi meus temperamentos? Caiu do céu no meu colo? Não, veio no seu DNA, entendeu? Veio lá no seu DNA, junto com suas outras características, que forma ali o teu ser humano, o teu ser. Então, esta é diferente da personalidade do caráter que recebe influências externas. O temperamento está aqui, nesse campo. Bom, quem começou a estudar temperamento foi Hipócrates. Ele é considerado o pai da medicina. Médico, filósofo, Galeno de Pérgamo. Criou a teoria dos 4 temperamentos, os humores, mostrando que o equilíbrio e o desequilíbrio entre eles. Daí a formação dos distintos temperamentos, baseado no fleuma, no sangue, na bile negra e na bile branca. E aí vem uma evolução de pensadores com suas teorias. Olha que interessante, em 1968, é muito recente, 1968, o Eysenck, baseado na teoria de Hipócrates, ele teve uma base de maior estudo na anatomia humana. Então, dentro dessa ciência, ele fala de 2 dimensões de temperamento, mas baseado na intensidade e na velocidade das emoções. Um extremo extrovertido e outro extremo introvertido. Aí você vem outro pensador, ali em 1982, que é o Gray, que vem baseado em Hipócrates, ampliando a teoria de Eysenck. Ele vai falar, navegando a teoria dele, vai navegar dentro da neurofisiologia. E ele vai propor 3 sistemas de comportamento que atua em situações emotivas. É um estudo que ele fez. Então, ele vai falar que o sistema de ativação comportamental, ele organiza as reações e estímulos condicionados e ligados ao reforço. O outro sistema, ele vai falar do sistema de inibição comportamental, que organiza as reações e estímulos
desconhecidos dentro da punição. E o outro sistema que ele vai falar, que é o sistema de luta e fuga, que organiza as reações de estímulos incondicionados e ligados ao perigo. Então, esse é a base de estudo dele. E aí nós vamos pegar aqui um modelo mais recente, de 1987, a teoria de Cloninger. É o Claude Robert Cloninger, que nasceu em 1944. E aí ele publicou em 1987, é um americano, psiquiatra, geneticista, olha aí, vai vendo a complexidade, conhecido por suas pesquisas sobre base biológica, psicológica, espiritual, da saúde mental e da doença mental. Então, ele vai pegando, vai agregando e vem aí com uma visão muito mais global, muito mais holística do temperamento. E ele viu a necessidade de descrever a personalidade, o temperamento, a personalidade e o caráter distinto, mas totalmente integrado, que é isso aqui que a gente viu. Codependentes, trazendo essa realidade que temos hoje, nessas 3 dimensões. Aí ele vai falar assim, que o temperamento, ele tem conexão ao sistema neurotransmissor, que o temperamento, por exemplo, ele vai classificar exploração, esquiva, vinculação social e reforço parcial, vinculado à dopaminérgica, à serotoninérgica, à noradrenérgica e à glutamatenérgica. Olha que os palavrões. Ele vai fazer essa associação com os neurônios e aí vem fundamentando cada vez mais a base de natureza que vem no DNA, que vem numa formação e aí vai desenvolver melhor na personalidade, no caráter, mas com a base fixa. Nós ficamos com esses como para exemplificar de onde vem, tá? E assim, nós não vamos entrar na ciência complexa, porque o nosso foco não é esse. O nosso foco é a gente ter a ferramenta eficaz e útil no nosso dia a dia, para que todos nós podemos nos conhecer e conhecer melhor com quem a gente está trabalhando naquele momento. Nós vamos ficar com essas linhas de pensamento, essa evolução de construção de pesquisa, e daí nós vamos falar dos temperamentos, que são os 4 temperamentos que nós vamos estudar, que cada um tem 2 elementos, ok? Item 4. Quais são os elementos que formam os temperamentos e suas características distintas? Aqui eu trouxe esse desenho para exemplificar que a principal função dessa ferramenta que você está adquirindo, esse conhecimento, é nortear. Como os pontos cardeais, eles têm polos de características distintas. E é isso que a gente vai começar a entender para começar a cruzar e você começar a se investigar e investigar o outro. Então, quais são as principais características? Nós temos aqui 4 polos. O quente, no outro extremo o frio, o úmido na horizontal e no outro extremo na horizontal o seco. O quente, a principal característica do quente é ser expansivo, é expansão. O que é aquecido, ele se expande, se espalha. Qual é a principal característica do frio? Oposto, contração. Ele se contrai, ele se concentra. Pensa no gelo. Quanto a água, né? A água em forma de gelo. Ela é rígida, ela é contraída. O úmido, aqui nesse extremo, na horizontal, ele é envolvente, ele é complacente, ele escorre, ele é adaptável. E o seco? O seco, ele é rígido, ele é fixo, ele é firme, ele é tenso. Então, essas são as principais características de cada elemento que forma os temperamentos. Vamos falar as combinações no item 5,
as combinações dos elementos na formação de cada temperamento. Então, vamos falar de combinação. Quente e úmido, nós vamos usar o símbolo ar. Quente e seco, nós vamos usar a simbologia fogo. O seco e o frio, terra. O úmido e o frio, água. Então, quando você pega aqui, vou pegar uma outra figura, o quente e o úmido, você tem um temperamento sanguíneo. Então, como é que formou o temperamento sanguíneo? Com os elementos quentes e os elementos úmidos, representado pelo ar, essa característica natural. O quente e o seco, ele forma o temperamento colérico, fogo, que aquece, mas também que pode queimar. Nós temos o seco com frio, forma o melancólico. Agora você pensa em seco com frio. Duro, né? É a terra. E depois nós temos o fleumático aqui, que é úmido com frio. Quero dizer para você que não existe temperamento bom nem temperamento ruim. Existem características naturais que, mais uma vez, vem o caule com o caráter, depois a copa com a personalidade, e tudo isso forma a pessoa, forma a psicologia humana, né? Dentro de cada matéria, existem milhões de vertentes de estudo. Você pega o comportamento em si, só de estudo sobre um comportamento em si, existem muita coisa para ver, né? Então, a gente entendendo que o quente e o seco é o colérico, que simboliza o fogo, nós entendemos que o seco e o frio é o melancólico, que simboliza a terra. Nós vamos usando os elementos simbólicos. O frio e o úmido, que é o fleumático, simbolizado pela água, e o úmido e o quente é o sanguíneo, que corresponde ao ar. Então, essas características, elas são assim. O colérico, aqui. O quente e o seco. Ela se expande, mas ao mesmo tempo é seca, é rígida, é firme, é tenso. Mantém a ideia. Não vamos falar aqui de cabeça dura e a pessoa que mantém a ideia fixa. Mantém a ideia. Né? Não é o cabeça dura. Porque não existe temperamento bom e temperamento ruim. Isso depois as influências, mas não existe temperamento bom e ruim. O melancólico, que é o seco com frio, ele é duro, ele é rígido, ele é tenso e ele é contraído, concentrado, né? E depois nós temos o fleumático, que é o frio e o úmido, contraído, concentrado, mas adaptável, complacente, que envolve, adequado, se adequa. E o sanguíneo, que é o úmido e o quente, o que envolve, ele é complacente, ele é adaptável e ele também é expansivo. Essas características, dentro daqueles estudos que nós vimos nos itens anteriores, ele tem base na genética, na biologia, na psicologia, no social e até espiritual, da saúde mental, da doença mental, na anatomia e também na neurofisiologia. Então, se você pegar todas essas ciências, você chega nessas características e essas características podem dar base para estudar em qualquer uma dessas ciências, porque nós entendemos que isso é uma evolução de estudo. No item 6, a gente vai entender como enxergar o meu temperamento, o temperamento do próximo, como eu vou diagnosticar. E como você faz um diagnóstico? Você faz um diagnóstico com os polos predominantes. Você vai investigar os polos predominantes. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito organizada, mas a organização não faz parte do meu temperamento. Ela, por ser
uma característica da minha personalidade que eu desenvolvi ao longo da minha vida, diante dos desafios, das necessidades que eu tive, ela veio depois, mas não é uma coisa que nasceu comigo. A minha essência, se deixar, eu não arrumo nada. Naturalmente. Então, não é uma investigação daquilo que eu faço ou que eu gosto de fazer. É o que naturalmente eu faria. O que naturalmente, como naturalmente eu me comportaria se me preocupar com as circunstâncias, com o ambiente, com as influências. Então, a investigação passa por aí. Você começa pelo polo horizontal, quente e frio. Você é expansivo ou você é contraído? A tua natureza, em qualquer circunstância, vai falar, vai cheguei, vai olá, abrir o olho, mexer as mãos, vai se pertencer ou vai se contrair? Vai observar, vai cheirar, vai sentar. Como é que vai ser isso? Esse é o comportamento natural. Você vai ser introvertido ou extrovertido? Essencialmente. Não pensa nas influências. Como eu te disse, dei o meu exemplo, eu tenho um quê muito grande de organização, mas não vem da minha natureza. A minha natureza, se me deixar, eu deito, eu vou fazer só o que eu gosto. Quando eu me ponho que tem que fazer coisa que eu não gosto e que isso já se torna um desafio, já tem que ter um trabalho, concentração. Concentração não é uma característica da minha personalidade, porque eu sou lá expansiva, eu sou quente, estou lá nos quentes. E aí, qualquer exigência que exerce uma concentração, eu tenho que fazer o mundo ao meu redor parar para me concentrar. Qual é o polo vertical da sua criança? No habitat natural dela. Não é infelicidade você ser introvertido. Não é problema ser introvertido. Não é problema ser sossegado. Não é problema querer ficar na sua. Não é um problema. Então, essa é a análise vertical. Vamos na análise horizontal. Então, você tem aqui na análise do diagnóstico, na investigação horizontal, extrovertido, barulhento. Pega essas duas palavras, extrovertido, barulhento. E no outro extremo, introvertido e quieto, você já se identificou aí, já tem um norte, já está norteado para onde caminhar. Ou você vai caminhar para cá, ou você vai caminhar para cá. Ou você caminha para cá, ou você caminha para cá. Então, no polo, nos extremos horizontais, como é que vai ser a análise? Nós temos aqui o úmido. O que é o úmido? O úmido, ele não retém, ele escorre, ele é mole, ele é solto. Eu coloquei aqui mole, de moleza, mas dentro desse contexto, por favor. Ele não retém. Aquele que é desencanado. Acho que essa palavra dá para você entender um extremo. Qual é o outro extremo? O seco. Aqui o seco. Qual é o extremo do seco? O seco, as características do seco. O seco, ele é firme, ele retém. Ele é rancoroso, ele guarda. Então, vamos lá, analisar. Vamos falar assim, se alguém te ofender, falou uma coisa que você não gostou, pessoa que você tem que viver amanhã, tua mãe, tua irmã, teu professor, você vai ter que voltar a viver amanhã, não é uma pessoa que você vai viver nunca mais, que não interfere na tua vida, é uma pessoa que tem influência na tua vida. Ela falou uma coisa que te ofendeu. Ah, não sou isso. Ah, não é bem assim, não. Eu me esforço. Ah, não está enxergando certo. O que você faz? Guarda. Aí fica. Isso foi na segunda. Terça, ela falou isso. Quarta. Ai, ela falou isso de mim. Quinta. Sexta. Aí sabe, você fala, mas você também falou isso de mim? Você guardou? Então você reteve. Ou se você é uma pessoa assim, desencanada, falou, tá bom, beleza, não sou, eu sei que eu não sou, tá bom, ofendeu, mas amanhã já tá tudo bem. Neste exemplo, você vai para um extremo ou para o outro. Vai para o úmido e vai para o seco. E aí você tá lá, qualificado para saber qual é o teu temperamento. Se é sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico. Sabendo-se disso,
nós vamos entender um pouquinho mais sobre as características dos temperamentos na criança e no adulto, agora no item 7. As principais características gerais de cada temperamento na criança e no adulto. Vamos começar com a criança. A criança colérica, a criança quente e seca. Então, ela tem a extroversão, ela tem a expansão, o barulho, mas ela é firme, ela retém rancor, ela é ideia fixa, mantém seus ideais, tem que falar várias vezes. É uma criança colérica. É uma criança insistente, apresenta a característica de insistência. Ela vai apresentar uma maior compreensão da situação. Então, ela vai costumar ter maior compreensão da situação, porque ela tem essa expansão. Por outro lado, ela guarda mais as situações afetivas, que não é uma coisa ruim, não só no rancor, mas ela consegue ali pensar melhor sobre elas. Aquelas crianças que já vêm com uou, você fica, nossa, tá pensando assim, ela tem essa expansão no comportamento e na natureza dela. Então, ela consegue pensar melhor. Depois, são mais participativas e elas são melhor aproveitadas quando você pede ajuda dela, quando elas te auxiliam, porque são líderes naturais. E líderes naturais têm a atividade embutida. Precisa participar, precisa estar. Estou aqui, quero fazer parte disso. É natural uma pessoa, uma criança colérica, querer fazer parte. Não se deve usar muito a força para corrigi-la, né? Que aí vai gerar rancor, vai gerar vai gerar ali uma guerra de braço, uma briga, dependendo ainda do temperamento do adulto que tiver com ela, do responsável, dos pais, mas sim a própria força da criança. Então fazer assim, você me ajuda, resolve-se mais rápido e aí você vai poder estar livre para poder fazer outra coisa. Então, põe ela dentro da situação para ela poder, ao invés de congelar, você brigou, você falou e ela não fez de novo, não sei o quê. Use ela na participação da solução dos problemas também. Use a força dela, ao invés de impor, olha, vamos fazer isso. Que aí ela, na expansividade dela, ela vai compreendendo, então eu preciso fazer isso para poder ter isso. Ok. E ela vai fluindo. Ela desenvolve muito bem a autossuficiência, a independência. E ela é uma criança que naturalmente vai ter que ser ensinada sobre as matérias que envolvem a humildade. Ser humilde, respeitar o próximo. O outro também tem vontades, o outro também tem desejos, o outro também tem as suas questões. Naturalmente, ela vai ter que ser ensinada a enxergar o outro como um ser existente. Sabe aquela criança que você fala assim, não existe só você no mundo? Tudo é de chocolate, mas eu gosto de morango, não vai poder ter nada de morango nessa casa porque tudo você só come de chocolate. Então, eu vou ter um de chocolate e um de morango. Precisa entender que eu tenho. Então, ela vai precisar trabalhar isso nela, naturalmente. Então, a criança egoísta, natureza. Então, eu vou respeitar ela para poder melhor entender, melhor educar, melhor me relacionar e saber caminhos de solução. A criança melancólica. A criança melancólica, ela está dentro do frio e do seco. Ela é introvertida, quieta, ela é firme, tem as ideias dela e a ideia dela é a ideia dela. E, ao mesmo tempo, isso não é mal, é a natureza dela. Lida melhor com rotina, executa bem os comandos com facilidade. Nós estamos falando de característica, né? Criança é criança. Não costuma perturbar o ambiente, não costuma chamar a atenção e não gosta de exposição. Olha como é importante a gente entender a natureza. Não gosta, mas você vai, filhinho, fazer parte do teatro, vai fazer parte, não gosta, não está embutido nela, é uma coisa que ela vai ter que se esforçar. Então você precisa ensiná-la a se comunicar.
Então, eu não posso exigir de alguém o que ele não tem para oferecer. Diverte-se mais com brincadeiras e atividades do que com outras crianças em si. Meu filho não gosta de brincar com o outro. Tá, então eu vou ensinar o prazer de estar na presença de um amiguinho e brincar com um amiguinho. Tem que ensinar. Porque naturalmente ele não vai. Eu adoro os brinquedos dele, o quarto dele, é perfeito para ele, tá ali no ambiente. Ele gosta. Isso aqui é importante. Ele não costuma apresentar dificuldade na interação. Ele não gosta. Mas não que quando ele tiver que brincar, ele vai ser uma pessoa que vai jogar pedra no... Isso aí vem depois, com as influências. Não. Ele só não gosta. Mas se ele tiver que brincar e for interessante para ele, aí ele vai ver, vai sentir e vai indo. Absorve e condensa as situações afetivas, que pode ser um problema no futuro. Por quê? Porque não reage imediatamente como os sanguíneos e os coléricos. Em criança, isso é uma situação que precisa ser observada, porque não vai ter aquela reação imediata. Então, às vezes, você fez alguma coisa, ou alguém fez uma situação, a professora, e aquilo ficou e ninguém está sabendo o que está acontecendo, e isso vai ter que ser investigado para saber que houve algum resultado, da onde surgiu esse comportamento. Então, é muito importante conhecer e participar, porque aqui pode gerar problema futuro. Não está nem vendo o que está acontecendo, mas está guardadinho dentro dela. E desenvolve com muita facilidade o amor à solidão. Sabe aquela situação do adulto que quando cresce fala assim: eu amo ficar comigo, eu me amo, eu gosto da minha presença. Eu não estou falando dos seus momentos ou dos nossos momentos de paz, quietude, tranquilidade, até solitude. Não estou falando disso, assim, estar sozinho. Obviamente, o trabalho com a interação social tem que começar desde cedo. O sanguíneo, que é o quente e úmido, que é a criança extrovertida, expansiva, barulhenta, mas é úmida. Ela carrega consigo a característica de desencanada, não guarda muito rancor, ela se adapta, ela se envolve, ela é complacente, mas é expansiva. Então, ela é a criança que vai falar antes de pensar. Não, olha aqui, não é por impulsividade. A criança, quando ela fica falando sem pensar, ela não é uma característica de ser impulsiva e vou ter que fazer análise. Não é isso. É que é o modo em que ela se orienta no mundo e se organiza mentalmente. Então, sabe quando vai pondo para fora? E aí é como se eu estivesse vendo as coisas aqui, agora eu posso encaixar, eu posso me organizar. E ela fica incomodada quando não pode falar. Sabe como que simbolicamente a gente pode falar? É uma chaleira com água fervendo, tampada. Ela se sente incomodada. E costuma ser mais difícil no comportamento. Claro, ela precisa dessa expansão para poder entender, para depois, né? Então, muitas vezes, as pessoas que estão com a criança não têm a paciência, não trabalhou a flexibilidade, não trabalhou a compreensão de poder ali investir um tempo nesta formação, nesta educação, dentro respeitando essa natureza. Elas são extrovertidas, têm necessidade de se expressar em sua totalidade, através da fala. E aí, é engraçado que quando você não tem a fala 100% desenvolvida ainda, ou você não consegue expressar totalmente suas ideias, pode-se gerar ali um diagnóstico precoce e errôneo de um desvio qualquer no temperamento, na personalidade, enfim, não quero citar exemplos aqui, porque não é o caso. Ela tem essa necessidade de se expressar na sua totalidade através da fala. Então, quando eu só tenho necessidade de expor e eu não tenho ainda a anatomia, a fisiologia preparada para expor, como é que fica? Fica uma confusão, eu fico tentando ali, então ali precisa entender a agitação, a origem da agitação. Não é doença, não é incômodo, não é... Então, é uma natureza... Então, vamos caminhando, é isso, e vamos desenvolvendo e vamos caminhando com paciência até que ela possa colocar tudo para fora e poder resolver as questões do entendimento do mundinho dela, porque criança é criança.
e distrai-se com muita facilidade. Por isso, desistem com muita frequência. Porque você pensa na expansão e nessa característica de úmido, de se adaptar, de se envolver. Então eu estou aqui estudando tal matéria, mas está ali acontecendo uma coisa que as pessoas estão rindo. Eu quero saber. Ah, mas é porque tem déficit de atenção, é porque não se concentra, é porque o mundo está acontecendo à minha volta e tem coisas interessantes, eu sei o que eu tenho que fazer, mas tem coisa que eu quero saber, uai. Entendeu? Então, a natureza, a concentração exige um esforço. Então, se eu sou um pai que entendo que o meu filho é agitado, ele precisa se concentrar para poder estudar, o que eu vou fazer? Preparar o ambiente agradável, confortável. E na medida que ele for crescendo e tendo entendimento, a gente vai poder trabalhar a concentração com um pouco mais de influência para poder realmente trazê-lo para esse mundo. E o sanguíneo também consegue administrar muitas coisas ao mesmo tempo. Então ele consegue, você acha que não está estudando, que não está aprendendo, que não está te ouvindo, não está falando, ele está ali, não está me ouvindo, pode ter certeza que está. Sabe aquela situação de estar antenado no mundo? O fleumático, o frio e o úmido. É introvertido, quietão na dele, caladinho, não retém, é desencanado, concentrado, está num ambiente em que não conversa com ninguém e ao mesmo tempo está confortável. Tá tudo bem, ele não tá com problema com relações, então não faz, não tá quietinho lá, não fala, não participa. Tá tudo ótimo para ele. O problema está nos outros. Precisa de tempo. Né? Você vai falar, ele vai pensar, vai responder. Não é um déficit. Não é um caso clínico. É natureza. A gente vai investigar e vai saber isso quando a gente for estudar caráter e personalidade. Vocês vão ver que é diferente. Nós estamos estudando elementos, são junções de coisas que formam, né? Para formar, sei lá, esse mouse, uma junção de coisas que formou essa matéria. Então, você ser uma criança que não é rápida, que o processo psíquico dela precisa ser lento. Ela se organiza pensando e vendo, estou aqui. É natureza dela. É organizada, é calma, exige mais cuidado. Porque eu não posso estipular metas baixas. Eu preciso fazer com que eu estimulo metas um pouquinho desafiadoras dentro do desenvolvimento global, na medida em que ela está ali, né, dentro dos picos e dos saltos, ela trazer ela um pouquinho acima para ela poder se esforçar e sair daquela zona e poder ir aprendendo e tudo mais. Porque ela tem que se acomodar, então a gente tem que ensiná-la a lutar contra isso. Mas é natureza, ela não é um ser humano preguiçoso. É diferente, isso aí é outra coisa, lembra? Muita coisa formou esse mouse. Tem até coisas que a gente não vê no pé de pegar que está relacionado ao funcionamento desse mouse. E é preciso exigir um pouquinho mais da criança fleumática. Ter ali uma atenção, fazer, vamos sim. Aí na hora que ela está envolvida, ela vai gostar, ela vai cuidar e ela vai participar. Ok? Agora vamos ver esse detalhamento maior dentro dos temperamentos no adulto, que já tem lá suas influências, mas vamos ficar no campo do temperamento no adulto. Então vamos às principais características gerais de cada temperamento no adulto. Começamos com o colérico, que é quente e seco. Lembra? Extrovertido, expansivo, mais barulhento. Firme, retém, mais rancoroso. Ele é aquele adulto mais ideia fixa. Ele é extrovertido, leal, assertivo, mais protetor. A natureza é a mesma. O adulto vai ter comportamento de adulto. A criança vai ter comportamento de criança. Ainda não estamos nas matérias das influências externas. Aqui nós temos que ter um cuidado, porque o fogo ele queima. E o cuidado é que ele pode oprimir com sua expansividade. Essa situação de sua opinião prevalecer pode, nos relacionamentos, diminuir o outro. É basicamente isso, a diminuição e a desvalorização daquilo com quem você está se relacionando, por conta dessa expansividade, de tomar conta e controle da situação, da relação. Atenção para não provocar bloqueios nas crianças aqui. Não esquecer que criança é criança.
e não colocar uma pressão sobre ela, de exigir demais da criança. Tomar um cuidado maior nesse temperamento. O adulto tem que tomar um cuidado maior para não sair resolvendo os problemas dos filhos. Porque o comportamento natural de um pai responsável colérico, digamos que meu filho brigou na quadra, teve lá uns 3, 4 amiguinhos. A natureza vai chamar o pai para essa quadra e vai ela resolver, ele adulto responsável, resolver o problema do filho com os amigos. Não vai ensinar o filho a resolver o problema dele com os amigos dele. Eu vou lá e resolvo por ele. E aí teu filho, ele chega com uma resolução assim: obrigado, pai, por ter piorado a situação, né? Por causa dessa expansividade. E aí tem uma tensão maior com filhos da adolescência, porque esse tipo de comportamento de protetor, vou resolver, na adolescência acaba afastando mais os adolescentes. Por quê? Porque a criança, ela não quer ser o mini você comportamental. Nós não estamos dizendo lá dos looks, essas coisas. Nós estamos falando de temperamento. Você acha que a criança tem que se comportar como você e não é assim. Tem que ter a reação que você teria e não é assim. A começar de que criança é criança. Ela não tem que ter os mesmos pensamentos que você. Então tem que ter muita atenção aqui no controle da expansividade. E também nos momentos de correção. Não agir com explosão. Não é um problema nervoso no seu sistema central nervoso, não é. É uma natureza. Explodir. Porque a combustão vai te fazer ter uma ação imediata, quente e firme. Entendeu? Não tem nada a ver com tomar remédio para calmante. Isso aí é outra coisa. Como a gente já disse aqui em alguns outros momentos, outra coisa. Se a explosão, você explodir, quando você é adulto, explode com força e às vezes assusta a criança e provoca um problema, faz outro problema. E aí, por último, aqui mais uma análise do adulto com esse temperamento. A criança não tem toda a capacidade de entendimento da sua natureza. Ela não entende ainda dessa sua explosão através da sua combustão. Então, dessa sua matéria-prima. Então, ela vai se assustar, ela vai se reprimir, porque ela não tem essa compreensão. Ela vai achar que o papai virou o inimigo da Ladybug. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, vamos aos melancólicos. Os adultos melancólicos, pais responsáveis, têm a característica frio e seca. Ele é introvertido, quieto, firme. De cara aqui a gente já bate num desafio de relacionamento. São os adultos que transmitem segurança, né? Gostam da disciplina, da organização. A disciplina para esse temperamento é como a água é para o peixe. Por não serem úmidos, eles têm uma resistência à adaptação. Então, irritam-se e sofrem até de ansiedade, que isso é outra consequência, com a desordem. Esquece que criança é criança, ela carrega em si uma desordem, um barulho natural, mesmo dentro dos temperamentos mais tranquilos, vamos assim colocar. Ela é criança, está se descobrindo, está se desenvolvendo, está crescendo. Valoriza altos ideais, são detalhistas, né? Sensíveis. Não se coloca no lugar da criança tão facilmente, o relacionamento, porque é frio, é seco, tende-se a querer resolver tudo mais racionalmente, numa velocidade que de repente pode ferir a natureza da criança. E às vezes a criança só está sendo criança e não compreende por que o adulto está tendo aquele comportamento com ela. O sanguíneo, quente e úmido, é extrovertido, é barulhento, não retém, é desencanado. É uma criança adulta, adora estar com criança, não tem dificuldade nenhuma de se colocar no lugar da criança. É aquele adulto que vai estar mais nas festas infantis, mais com as crianças do que com os adultos. Vai voltar sujo, suado, porque está envolvido ali com as atividades da criança. Tem facilidade de colocar no lugar da criança, em propor atividades, em explorar. Vamos fazer isso, vamos para o parque, subir na árvore. Tem esse ímpeto.
As mães sanguíneas são aquelas que recebem as crianças nas férias e esforçam-se para transmitir a consistência, a disciplina, a estrutura. Por quê? Porque entende a criança. Que bonitinho, está se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo que a criança precisa de disciplina, de amor e carinho, ela também precisa de disciplina e de ser instruída num caminho a crescer, né? Porque se eu ficar me colocando sempre como no lugar da criança entendendo, eu acabo não ensinando o que é precisa entender dentro das correções, do campo de correção. Então precisa trabalhar para atuar um pouquinho ali. O aspecto negativo é que a criança acaba se, conforme o adulto sanguíneo vai se relacionar com uma criança de outro temperamento e ela é aquela mãe que recebe todas as crianças das férias em casa para poder ficar em casa, ela se põe, geralmente, ela própria, como a atração da casa. Pode causar nessa criança um excesso de vergonha, um excesso de introspecção, porque ela não quer que a mãe seja a atração, ela quer brincar com um amigo. Então tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Você estar tão ativo e atuante no mundo da criança e a criança só quer viver no mundo dela, às vezes com os amiguinhos dela, e você tá lá, só você, não tem outra mãe, fazendo parte daquilo que era o momento dela. Então atenção, porque aí se o filho fala, o sanguíneo também diz, se o filho começa a falar, mãe, não quero você aqui no quarto, se ofende, nossa, tô mal, meu filho fica magoado porque não é necessário. É o entender da natureza e o respeitar a natureza. O fleumático, frio e úmido. Introversão, quieto, mas não retém, é desencanado, concentra, contrai, mas envolve, se adapta. É um adulto que, numa reunião de trabalho, por exemplo, enquanto o sanguíneo e o colérico está ali debatendo e pegando fogo, ele só observa para poder entender e poder explicar. É calmo, gentis, pacientes e abominam conflitos. São aquelas pessoas que têm por natureza fugir de briga. Eu entrego tudo para não entrar na briga. Não quero ter briga, não quero ter conflito, não quero ter esse desgaste no relacionamento. Não perde a cabeça com facilidade, tende a valorizar mais a harmonia do ambiente que está, em casa, onde for, tende a não cobrar, a não corrigir quando necessário. Pensa demais e às vezes como as crianças, é necessário mais agilidade. Então assim, ela é um adulto que tende a não cobrar e a não corrigir. Por quê? É quieto, é calmo, é adaptável, é complacente. Então, estou entendendo a criança, eu vou ensinar, mas eu não vou exercer ali uma correção, né? Porque correção é saudável. E aí demora para agir, quando que, na verdade, em alguns momentos as crianças precisam de uma agilidade da ação do adulto referência, porque senão ela fica sem referência. E no mundo da criança, o adulto às vezes precisa ter respostas rápidas, respostas prontas, porque também depois não mostra segurança. Esse é o fleumático. Agora vamos ver no último item desta aula, penúltimo item, né, desta aula, vamos falar desses cruzamentos entre crianças e adultos, pais e filhos, crianças irresponsáveis, já com foco na educação, no aprendizado, como que ela aprende melhor. Então aqui no item 8, cruzamento dos temperamentos entre adultos e crianças com foco na educação. Vamos começar com a criança colérica. A criança colérica, quente, seco, ela é participativa e expansiva. Com o adulto também colérico, o adulto precisa ter controle para não participar tanto e deixar com que a criança participe. Só o gerenciar e não influenciar tanto. Com o colérico, a criança colérica com o adulto melancólico, frio e seco, tem que tomar cuidado para entender o aprendizado da criança ser gradual. Ela não vai, é isso e acabou.
Ela vai aprendendo gradativamente, como nascer, crescer e aí depois se aperfeiçoar. Então, tem que tomar cuidado com as exigências. A criança colérica com o adulto sanguíneo tem que tomar cuidado para que o adulto não vire o centro das atenções. E aí interferir no aprendizado da criança e acabar ele estudando, ele resolvendo, ele falando, e aí acabou, tá tudo feito. E a criança está no cri, 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 cri. A criança colérica com o adulto fleumático, aqui existe uma necessidade do adulto se comportar e não repreender exageradamente. Participar intencionalmente. Por quê? Porque o fleumático ele é frio e úmido. Ele vai ficar, tá olhando. Tá olhando, mas não tá enxergando. Estou aqui, mas não estou presente. Então tem que ter esse esforço da participação intencional. Porque no aprendizado da criança colérica, no geral, precisa-se ter muita atenção, mais inteligência e mais criatividade para reter essa criança no aprendizado. Vamos agora às crianças melancólicas com os adultos. A criança melancólica com o adulto colérico, por exemplo, ela é uma criança fria e seca. Ela precisa de rotina, ela precisa daquela vamos fazer, vamos ir. Ela é frio e seco, tem que girar a engrenagem dela. O adulto melancólico, com essa criança melancólica, precisa entender também a gradatividade. Então, assim, ela já precisa de um esforço e você precisa entender que é um processo. Então, o processo ele não tem que parar, vai exigir o quê? Um esforço maior no aprendizado dessa criança. Com o colérico, a mesma coisa, deixar com que a criança participe. Tem que segurar mais ainda, porque a criança vai participar na medida que ela vai, um incentivo maior. Né? Com o pai fleumático, por exemplo. Ter também a necessidade de participação intencional. Porque se ela vai ficar, não vou fazer. Tá fazendo. E tá lá. Então você tem que ser mais intencional ainda para que essa criança ela consiga engrenar. Então, de forma criativa, essas crianças melancólicas vão aprender mais com estímulos de raciocínio. Então, essa criatividade vai envolver em etapas. Processo. Lembra em processo. Se é minha criança melancólica, eu tenho que envolver, fase? Passou da fase 1, vai para a fase 2. E aí ela sabe que um tá ligado com o que foi, com o que vem. Então, aí ela vai se engrenando. É mais ou menos esse o raciocínio. Com o pai sanguíneo, que tende a ser o centro de atenções. Vai fazer toda a lição, vai resolver, vai fechar o caderno e a criança nem viu. Tem que tomar esse cuidado. E o fleumático, que também tem que ter paciência para poder entender aqui a natureza da criança. Ela é assim, então não vai sair brigando, vamos, para de ser mole, e vamos. Cria ali situações de raciocínio lógico para ela caminhar dentro do processo dela e você também não se estressar com esse aprendizado. Crianças sanguíneas, que são expansivas, se distraem, elas se adaptam, elas escorrem. Elas aprendem mais com estímulos gradativos e estratégias de ludicidade. Então você vai usar essa falta de concentração, falta de condensação dela para que o mundo que ela queira viajar, sabe aquela criança viaje dentro da lição, dentro do aprendizado, dentro da matéria. Então, se você é um pai colérico, você vai ter mais participação e incentivar a criança a executar aquilo com mais ludicidade. Eu vou te dar um exemplo. A criança ela está aprendendo sobre... Vou te dar um exemplo. A criança está aprendendo sobre a era paleolítica.
Então ela vai aprender sobre isso. Você vai falar, você lembra do Homem da Caverna? Você lembra do cabelinho com osso? Ah, então olha isso aqui. E aí você vai trazendo essas imagens na cabecinha dela e ela vai trabalhando aquilo e vai entendendo e as coisas vão entrando de forma melhor nela. Porque você tem essa dinâmica de expansividade para poder trabalhar com essa criança. Agora, se você é um pai melancólico, que entende vai precisar trabalhar gradativamente, porque você não tem toda essa empolgação, vamos assim colocar, essa expansividade, você vai por partes, porque você precisa das partes, não a criança. Divide, rateia e põe o lúdico ali. E aí você vai conseguir, estrategicamente, melhor ajudar a tua criança no aprendizado. Porque ela tá ali pronta, né? Tá na expansividade dela. O fleumático, que precisa repreender com sabedoria, sem exagerar, para não causar um trauma, com uma criança que está ali na velocidade, você vai se controlar, permitir que a criança traga sugestões, né? Porque às vezes a gente não sabe como lidar. Então eu vou falar, está estudando essa era. Como você imagina que é? E aí ela vai te dando deixas para você entrar e já... Como você imagina que foi? E aí você vai tendo aberturas para poder trabalhar com ela e não ficar naquela só de cobrança, vai e vem, que fica uma coisa maçante e chata para estudar em qualquer matéria, qualquer situação, em qualquer idade. Quando você é uma criança fleumática com um pai colérico, aí a criança úmida e fria. Ela é contraída, né? Ela se adapta. Ela é uma criança que exige bastante atenção e força no aprendizado, pois precisa de mais apoio na estruturação do conhecimento dentro da cabecinha dela. Então a aprendizagem para esse tipo de criança precisa de estímulos e exemplificações. Então você vai usar exemplos. Olha, por exemplo, vou da física, uma reação qualquer da física ou química, uma reação química. Por exemplo, se isso com isso não faz isso, então agora você faz aí sua lição que isso com isso dá aquilo, isso com isso. Então começa você a dar um exemplo, dá um modelo para ela seguir. Aí ela vai seguir. Os pais coléricos que tendem a estar ali mais ativos, conseguem exemplificar melhor. Os melancólicos vão precisar se esforçar. De novo, ter vontade, os melancólicos e os fleumáticos precisam ter a intenção de participar, porque senão a criança vai ficar aqui e você vai ficar aqui. Estou olhando, mas não estou enxergando. Estou aqui, mas não estou presente. Então tem que fazer esse esforço de ir com ela dentro da dificuldade que ela já vai ter, porque ela é naturalmente rígida e escorregadia. Depois, por último, nós temos o pai fleumático, a criança fleumática. 2 frios e úmidos. Ninguém quer. Como é que se resolve? Através de modelos, praticidade, simplicidade. Eu faço, modelo, exemplifico, assim, e aí ela vai indo assim, porque são 2 mais para o campo da fria, do úmido, mais racionais. Então, esses são os cruzamentos com foco no aprendizado. A criança, vou só recapitular aqui, colérica, exige uma educação mais atenta, com muita inteligência, criatividade, pois elas tendem a se iluminar demais e a cegar, queimar, se desviar do assunto. Melancólicas, aprendem mais com estímulos de raciocínio lógico. Vamos atravessar as fases, vamos construir, vamos exigir o que vem aí depois. As crianças sanguíneas aprendem mais com estímulos gradativos, adaptando-se, né? Ludicidade. Então vamos colocar a ludicidade no aprendizado das crianças sanguíneas. Os fleumáticos aprendem mais com estímulos de exemplificações. E aí os adultos vão se adequando dentro da natureza, porque você consegue ter esse controle que ainda ela vai aprender a ter.
Só quero deixar a dica aqui nesse campo de cruzamento no aprendizado, quente com quente. Queima. Então, moderações, meditações, artes marciais, em ambos, para o aprendizado, né? Você pega frios com frios, ou úmidos com úmidos. Você vai precisar de maiores estímulos para ambos. Então, um ambiente mais criativo, uma metodologia mais lúdica, mais participativa, mais, né, que envolve mais materiais, para ambos será mais interessante, tá bom? E no nosso último item dessa aula, vamos falar do temperamento e o brincar. Por quê? As pessoas não entendem o que é brincar com memória afetiva, então eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Raciocínio lógico também não entendem, às vezes acham que é só um quebra-cabeça. Né? Exemplificar, acha que é eu fazer e você fazer. Só, não é só. Lúdico é só imaginativo, não. Então, nós vamos agora falar um pouquinho do temperamento e o brincar. Nosso 9º item desta aula. Colérico, ele brinca melhor com adultos e outras crianças. Participativo, lembra? Usar a estratégia de memória afetiva é uma dica em que vai causar lembranças e vai causar material para ele continuar depois a brincadeira. Eu vou dar um exemplo. Herbs com os pais, que são aquelas bolinhas que inflam na água. Uma piscina com aquilo, um banho com aquilo, vários potinhos com aquilo, fazer contas com aquilo. Imagina você na matemática com bolinhas de herbs. As crianças vão pirar, vão ficar depois querendo somar. Você só pode usar se for para somar, vai somar o dia inteiro. Entendeu? Então, memória afetiva envolve uma emoção, envolve uma experiência. Eu sugeri para uma família, certa vez, um momento do quebra-cabeça entre mãe e filha. Vão todo mês montar um quebra-cabeça juntas, só as duas, e depois enquadrar durante um ano. Tiveram 12 quadros que lembraram aquele momento, porque elas precisavam conversar, interagir, ter momentos juntas e não tinham. Então, brincando, estão construindo um relacionamento, estão conversando, estão falando de uma coisa engraçada, estão rindo. Coloquei o quadro. Toda vez que eu olhar para o quadro, eu vou lembrar daquele momento. Isso também é memória afetiva. Coléricos funcionam bem com isso. Os melancólicos, que brincam sozinhos, não brincam melhores, tá? Gostam de, não que não brinquem de outras formas. Sozinhos e com pessoas que eles conhecem, pessoas familiarizadas. Cubos, coisas de montar, agora tem uns ímãs em formatos de quadrados, retângulos, triângulos, redondos, círculos, e também isso em 3D, isso é loucura para eles. Por quê? Porque eles vão envolver o mundo da criação, estão criando. Então o raciocínio lógico não passa só por montar uma forma ou ficar executando, ou raciocinar o que vem depois. Então imagina esses brinquedos que dão formas e eles podem criar. Então associa com a criação. Eu estou criando um brinquedo para eu brincar. Eu estou criando uma cidade para que depois eu pegue outro brinquedo naquela caixa, passear dentro daquela cidade que eu criei. Então fugir um pouquinho do óbvio e entrar um pouquinho mais no mundo infantil. Os fleumáticos, né? Crianças que brincam com adultos, e os irmãos mais velhos, que precisam dos exemplificados, são aqueles que sempre tem alguém que está, um super-herói perto para poder se modelar, que os exemplos, os modelos e os moldes. Também não é só uma questão de eu faço, você repete. Eu tenho aqui um molde qualquer, vamos cortar bolinho em molde. Não é só isso, não é raso desta forma. É ser a inspiração, intencional na modelagem, intencional na exemplificação. Então, você tem que exigir de você mesmo, no brincar com uma criança fleumática, um movimento de continuidade, além de ser igual. Eu fiz isso, agora você continua ou algo mais.
Não é que eu fiz isso, você faz igual. Fiz isso, você faz igual. Ok, mas eu fiz isso, agora você faz e faz algo mais. Então, isso vai trazendo um movimento para uma evolução desse temperamento. Tudo brincando, tudo dentro do principal ofício, da natureza essencial, da atividade essencial, da natureza dos temperamentos, mas da atividade essencial da criança, que é brincar. E aí você está ensinando, está sendo intencional e está ajudando dentro do temperamento dela uma atividade diária intencional por temperamento. Uma vez por dia eu vou brincar com a minha criança colérica de uma forma que causa uma memória afetiva. Uma vez por semana, que seja, eu vou brincar com a minha criança melancólica de forma intencional, que vai fazer ela raciocinar de forma lúdica, talvez, ou vai raciocinar de forma como se fosse um médico, raciocínios diferenciados, propor mundos diferenciados. Uma vez no dia ou na semana eu vou trabalhar com a minha criança fleumática, a exemplificação, mas vou com algo mais. O irmão mais velho, vamos mandar estratégia para o irmão mais velho. Você faz, vai, pede para ele continuar. Ele faz igual e vai mais um passinho. E aí vai indo os dois brincando, e aí o irmão mais velho vai ter que ter aquela instigação de ter que criar, e o pequenininho também já vem ali criando, e os dois estão gastando maior energia, mau tempo, quando você vê, acabou aquele tempo daquela atividade. O sanguíneo, ludicidade, eles brincam sozinhos, brincam com outras crianças, brincam com adultos, eles adoram brincar, adoram envolver o mundo lúdico, né? Um teatro em família uma vez por mês, olha que maravilha. Por que você não arrasta o sofá para frente? Ao invés de colocar todo mundo na frente de uma tela, pega fantoches feito com palito de sorvete, palito de churrasco, uma impressão qualquer, e faz a história do Chapeuzinho Vermelho, mas cada membro da família, ou as crianças da família, ou os adultos da família, preparando aquela cena para quê? Né? E faz a variação do porquinho, não é ser a casa, ser, sei lá, o carro. Ou então você propõe assim, ó, vocês vão fazer uma história dos 3 porquinhos, mas eles não constroem em casa. Vocês vão criar uma história que eles constroem barcos, tá? Eles constroem barcos, e aí vocês vão contar a história dos 3 porquinhos com 3 irmãozinhos que constroem barco. Aí vocês vão entender como é. O lobo vai no mar, pode ser um tubarão, entendeu? E deixa eles criarem, e aí vocês assistem com pipoca, bater palma, né, dá flor no final, faz toda aquela... E aí nunca mais eles vão esquecer desse momento e vai passar rápido, eles vão adorar. Ou então reúne grupo do condomínio, ao invés de propor só futebol, ficar correndo no parquinho do condomínio, vamos fazer a peça de teatro e imprimir, agora vocês vão encenar e os pais vão assistir, e depois os pais vão fazer e vocês vão assistir. Encontros prazerosos, lúdicos. Então o brincar, dentro do temperamento, é a ferramenta que melhor vai te dar iniciação de praticidade, porque você já está aprendendo essa ferramenta eficaz e útil. Começa com o brincar. E aí o diagnosticar e tudo, mas antes de começar a ensinar ali nas tarefas, começa o brincar entendendo o seu temperamento, o temperamento da criança, e vai indo, e aí daqui a pouco você já pegou a pegada, já pegou o ritmo, vai passar para as atividades domésticas, vai passar para as atividades da escola, e vai começar a fazer as lições de casa e até um homeschooling, entendendo o ritmo natural desse relacionamento entre pai e filho, entre adulto e criança responsável dos pequeninos. Ok? Então era isso, nossa matéria acabou por aqui. Vou fazer um fechamento indicando o potencial de melhoria, vamos assim falar. Né? É natural? É natural. Então eu tenho que ter atenção nisso e trabalhar nisso, porque aí você já tem 50% do caminho andado para a formação do caráter e da personalidade. Então eu vou trabalhar minha personalidade com base no meu temperamento. Se eu sou uma pessoa que não tenho de natureza a organização, eu vou em busca do crescimento da organização, porque lá no futuro, de uma maneira ou de outra, a organização vai fazer parte da sua vida. E por que não começar hoje com a tua criança, desde pequenininha, de forma sábia, entendendo e respeitando a natureza? Então, vamos fechar aqui o colérico, que o símbolo é fogo, o quente e o seco.
Quente, vamos trabalhar tolerância, vamos trabalhar paciência e entender o tempo da criança. E a criança trabalhar uma meditação, uma atividade de cheirar a florzinha e respirar a velhinha, entender que o próximo também tem as vontades dele, então eu já vou trabalhando isso. O seco, trabalhar a flexibilidade, a adaptação, a mudanças. De vez em quando muda o quarto de lugar, as coisas de lugar. Vai instigando isso para que já vai criando nele um preparo, a terra preparada para o que vem ali das interferências externas depois. Né? O melancólico, que é seco e frio. Então, a parte da flexibilidade que a gente acabou de falar vai trabalhar a expressão, a participação intencional, né? Falar, participar. Estão ali discutindo um assunto, não interessa, não vai fazer a menor diferença se eu falar ou não. Você vai se forçar a participar. E aí, a criança, você vai se importar com a participação dela. E ela vai participando mais, vai saindo mais dessa frieza, dessa rigidez, né? O frio úmido, o frio a gente acabou de falar, e o úmido é o trabalhar a firmeza, trabalhar a postura de ser constante, que não vai querer dar aquela escorregada, adaptada, se tá bom, assim não tá bom, não. O que tá bom? Esse é o bom? Então vamos ficar e vamos de novo fazer esse melhor e melhor e melhor, porque senão qualquer coisa é qualquer coisa. O úmido que a gente acabou de falar, no temperamento sanguíneo, úmido e quente, trabalhar a firmeza e trabalhar na parte quente, a tolerância, a paciência, que a gente já falou lá no colérico. Então são essas as maneiras que a gente tem de perceber a natureza, diagnosticar a natureza, se relacionar respeitando as naturezas e começar já um preparo para o que vem depois, mas com a base na minha natureza, que é esse trabalhar que já vai sendo construído em cima de uma base sólida, o caráter e a personalidade. Então hoje ficamos por aqui. Quero te dizer que todo o material dessa aula vai estar disponível aqui em algum lugar. É só dar um clique. Na descrição também vai estar escrito para você poder ter acesso dessas imagens, dessas informações de quente, frio e poder ter, né, visivelmente isso é só pedir. Quero pedir para você dar um like, um joinha, compartilhar, se isso foi bom para você, compartilha com seus amigos, vem para Virtus que tem muito mais. Até a próxima.